Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas novidades do Vasco, né? O Vasco que volta agora, né? A chave para o Campeonato Carioca. O Vasco vai voltar a jogar com a equipe principal, né? A equipe principal que estava jogando amistosos nos Estados Unidos, né? Agora joga o Campeonato Carioca. E bora acompanhar aqui no Sport Center as principais novidades do Vasco, né? Contratações e jogos também. Não esquece, galera, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do Vasco aqui no nosso canal. Vasco da Gama, hein? Em campo hoje. E a Roberta Barroso mostra pra gente. Fã de esporte, o Vasco vai em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, enfrenta a Portuguesa no Luso Brasileiro. E a tendência é que Maurício Barbieri leve a campo boa parte do time principal, que chegou na última segunda-feira, depois de passar por uma pré-temporada nos Estados Unidos. Os 7 reforços que viajaram foram bem, deixaram uma impressão positiva. Nas outras 2 rodadas do estadual, o Vasco foi a campo com o time de garotos e empatou as 2 partidas. Para fechar, o clube está perto de acertar a 10ª contratação da temporada, o goleiro Léo Jardim, de 27 anos, do Lille, da França. A expectativa é que ele chegue esta semana para passar por exames médicos e assine um contrato definitivo por 3 anos com o Vasco. Atenção, vascaínos! Não tem essa, ô, Fernando? Tem. Então, atenção, hein? O César Luiz Merlo, que é da Torneios e Competência, certo? Lá da Argentina. Ele traz a seguinte informação, ó. Há uma negociação entre Vasco da Gama e Sevilha pelo Papu Gomes. Se houver acordo entre os clubes, o Papu está disposto a ir para o futebol brasileiro. A gente tem números, então, também do campeão mundial pela seleção argentina. É um bom nome, os números desde que chegou ao Sevilha. Então, jogos, ele é o 4º do time, 80, o 5º em gols, em assistências o 7º, em finalizações o 4º, o mesmo também em finalizações certas e em grandes chances criadas. Mas se voltasse um pouquinho mais e pegasse os números no Atalanta... Nossa. É um jogador que tem uma idade certa, né, tem 34 anos, mas que esse telão ficou bonito, ficou, hein? Nosso LED aqui, Baita eu gostei, arte, hein? viu? Baita arte. Ficou muito bonito ali, viu? O que você acha, Fernando? Não, seria um reforço fantástico pro Vasco. Seria um reforço de peso, né? O reforço para buscar no aeroporto, né? Como a torcida gosta de falar, porque é uma carência do elenco que está sendo formado, um momento de paciência, de construção de elenco, de construção de um trabalho com o Barbieri, né? Já são 9 reforços, mas falta essa cereja do bolo. O Vasco precisa de um camisa 10. Primeiro, contrata o Nenê, que vai até o final do estadual, e eu acho que é um jogador que não faz parte dos planos para o restante da temporada, visando um campeonato brasileiro. A história dele já está feita, é uma história muito bonita com a camisa do Vasco. Aí você tem o Alex Teixeira como opção para ser esse 10 nessa temporada, jogando ali um pouco mais por dentro. Mas é um jogador que na Série B ele não conseguiu confirmar as expectativas. O Papu Gomes é um cara que até pouco tempo ele era um dos melhores jogadores da Série A, com a camisa da Atalanta no Gasperini. Não conseguiu confirmar o nível no Sevilha, mas quem está conseguindo jogar bem no Sevilha? Sevilha está brigando contra o rebaixamento. Então você tem um contexto também que o atrapalha. Eu acho que tecnicamente ele é um cara criativo e diferenciado, acima da média. Para jogar em futebol brasileiro é para ser solução. É um cara para ser tiro certo, para ser o destaque desse setor de meio campo. Agora, tem que ver se vai ser possível de fato essa contratação ser concretizada, né? Seria o principal reforço, com certeza, do Vasco até agora nessa janela. É um campeão do mundo, né, Mar? E aí tem um papel muito importante do torcedor do Vasco. Eu vou explicar. O cara acabou de ser campeão do mundo, o cara já sabe da idade dele. O torcedor tem que mostrar para ele, tem que ser grato pela presença dele. Eu acho que ele ajuda demais, é um jogador que tem qualidade com a bola como poucos no futebol brasileiro, mas o torcedor tem que mostrar para ele o que é o Vasco, sabe assim? Não estou falando com pressão, não. É receber bem, é empurrar, jogar para cima, para que ele tenha o interesse de mostrar tudo aqui.
Porque no passado, e num passado nem tão distante assim, alguns jogadores voltavam para a América do Sul, voltavam ao futebol brasileiro, vou terminar a carreira e tal. Sim. E eu, veja bem, eu não acho esse pensamento assim, o cara tá pensando em ter... Olha o que a gente falou do Marcelo, gente. Pode ir lá para a Arábia Saudita, para ficar mais um tempo, tudo. Não é para ser o grande ídolo da história, para arrebentar e tal. Quem vai transformar a intenção do outro é o torcedor. Sim. É o técnico, é a direção, é mostrar todo o trabalho. Nosso trabalho vai por aqui, nosso trabalho que é isso, a gente busca aquilo ali. E o torcedor do Vasco receber bem, o cara muda a cabeça. Ele faz 35 anos no começo de fevereiro, tá? Falei 34, então só para deixar claro que ele tem ainda 34, mas ele já vai fazer 35 Acabou anos. de sair do ápice, ser campeão do mundo. Eu acho que é um jogador leve, né? Não é um jogador tão pesado de característica. E aí você tem um upgrade. E outra coisa, eu acho que a torcida do Vasco precisa disso, Seja sabe? uma referência, acho que pro projeto. Até assim para autoestima, né? A gente tá vendo isso no Grêmio agora. Primeiro, claro, você parte sempre do princípio que você precisa de um bom jogador. Um cara que te resolva ali em campo, como o Soares está resolvendo. Mas, cara, o gremista sofreu tanto e como fez bem para a autoestima dele ter o Soares agora. O Vascaíno mais do que ninguém precisa disso. Não, e é um jogador de aproximação, carrega bem a bola, dá umas picadinhas. O torcedor do Vasco, nos últimos 20 anos, ele conviveu com um processo de destruição do clube e agora você tem uma esperança com a SAF. E enquanto o grande rival estava contratando quem queria. Exatamente. Você não tem mais aquela realidade de um Vasco que tinha Romário, que tinha Edmundo, Juninho Pernambucano. Não. Se consegue uma contratação desse nível, um campeão mundial, um cara que até pouco tempo era considerado um dos melhores jogadores do campeonato italiano, é uma manifestação... Campeões. Jogando Champions. É uma manifestação de força. Isso. De assim, a gente vai competir. E se você for pensar o que o Vasco tinha até o ano passado em uma Série B e o que ele pode ter em um meio campo com o Jair, que é muito bom jogador, com o Marlon Gomes, que está se destacando muito na seleção sub-20 brasileira, e com o Papo Gomes, você eleva muito o nível, né? Com o ataque tem um Pedro Raul, que tem um Orelhano. Vamos ver se, de fato, vai acontecer. Mas se acontecer, eu acho que seria uma das principais contratações do futebol brasileiro. É um cara para elevar a nível do Vasco. Dessa janela né? A gente está falando com um cara que chega assim, ó, ali com o pet aqui no peito de campeão do mundo. As pessoas vão falar assim, mas não é diferente. A gente convive com a imagem do Soares. O Soares jogou... O Soares é bem maior que o Papu. O Soares, ele é o maior artilheiro da história da seleção do Uruguai. Sim. Agora, o Papo Gomes é um jogador que é bastante bom e na Copa do Mundo, em alguns jogos, ele foi titular da seleção campeã do mundo. Então, assim, a gente não necessariamente precisa fazer comparações. Não. A gente tem que curtir o que é seu. Né? E ele, chegando, se ele chegar, ele vai ajudar demais. E vai fazer bem pro negócio, pra confiança do Vascaíno também aí pra sequência da temporada. Vocês acham que quando surge assim, o nome dele no Vasco, outros times podem, de repente, se animar também, pensar? Outro time pode falar, é mesmo, tem o Papo Gomes, tá afim? O Palmeiras, por exemplo, precisa de um meia. O Papu, na versão... Ele já jogou até como um ponta, né? Buscando o jogo por dentro, mas acho que hoje faz mais sentido, até pela formatação do Vasco, que deve jogar aí no 4-2-3-1, ter ele como uma peça cerebral, ele como um camisa 10, né? Um maestro. Mas faz sentido. Acho que se outras equipes precisam de reforços e se ele está disposto a jogar no futebol brasileiro, faz sentido, sim. Cenas, então, dos próximos capítulos aí. Mas eu gostei desse telão. Deixa ele pronto... Porque, só porque eu pedi, tiraram. Acabou. Pra não me empolgar muito, acho que é por isso. Vamos devagar. Vamos tem que esperar, vamos ver se vai dar certo. Tá bom, ok, tudo bem. Passou a minha empolgação, mas quem sabe amanhã essa tela volte aqui pra gente. Brax pode ser. Galera, é isso aí, né? O Vasco buscando contratações, né? E pra mim, se vir, vai ser aí um jogador de grande calibre, né? O Papo Gomes aí, né? O que impede um pouquinho é o salário do jogador, mas a SAF pode fazer um investimento, lembrando que o jogador recebe em torno de 2 milhões de reais por mês, né? Para poder trazer o jogador, terá que fazer um investimento, porque o jogador não vai aceitar vir recebendo menos, né? Ou até metade do que ele recebe, então vai ter que ter um investimento, né? É tudo equilíbrio aí que a SAF vai ter que fazer, é o orçamento da SAF. A SAF sabe quanto que ele pode gastar e quanto que ele pode investir, entendeu? E vale a pena você trazer um jogador de qualidade, né, dessa qualidade, para poder atuar no time do Vasco. Vai ajudar muito nessa temporada de 2023, ainda mais Campeonato Brasileiro, porque o caminho, para mim, mais curto para o Vasco conseguir
uma vaga na Libertadores é pelo Campeonato Brasileiro, porque sempre acaba tendo 6 ou 7 vagas, né? E já pela Copa do Brasil, a equipe tem que vencer para conseguir vaga na Libertadores. E esse para mim é um caminho mais longo e mais difícil, já que você tem vários concorrentes aí que tá bem melhor que o Vasco, né? Tá um pouco à frente, que é o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, temos até o próprio Corinthians, então dificulta um pouquinho, mas não quer dizer que seja impossível do Vasco vencer a Copa do Brasil, né? Um torneio aí mata-mata, entendeu? Então tudo pode acontecer durante a temporada. Muitas das vezes as principais equipes acabam caindo mais cedo e muitas equipes aí que não são cotadas como favorita podem conseguir a classificação. Entendeu? O próximo jogo do Vasco, galera, o Vasco vai jogar na próxima segunda-feira, dia 30, contra a equipe do Volta Redonda, partida marcada também para 8 horas da noite. E lembrando que hoje temos Portuguesa e Vasco, né? O jogo, o Vasco vai jogar fora de casa. O Vasco, nesse momento, está ocupando a 9ª colocação com 2 pontos. O Vasco com 1 derrota e 2 empates. O Vasco procurando aí vencer o seu primeiro jogo no Campeonato Carioca. Hoje o Vasco provavelmente vem com a equipe titular para poder buscar essa primeira vitória no Campeonato Carioca, que é muito importante também para a sequência do Vasco no Cariocão, galera. E não esquece, galera, deixa seu like para fortalecer nosso canal, né? Se inscreve se você não é inscrito e marque o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do Vasco aqui no nosso canal.